Gente, estou aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, um pedaço famoso do litoral aqui do sul, para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Josué 24:15, ele faz a seguinte declaração, exortando a nação de Israel dos seus dias. Vocês precisam escolher o Deus que vocês vão servir. Se os deuses que os seus pais serviam antes, se os deuses dos egípcios ou mesmo os dos cananeus. Mas ele diz, eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos próximos minutos, eu quero falar com você justamente a respeito dessa declaração de Josué, de servirmos a Deus e de fazermos isso com a nossa família. A palavra de Deus nos mostra de uma forma muito clara e convincente que não há como desassociar da vida cristã a vida de serviço. Na verdade, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos a responsabilidade de compartilhar, de passar adiante. Eu costumo dizer que já é um grande desafio levar os cristãos a entenderem a responsabilidade de serviço. Tenho dito que nós precisamos de uma verdadeira reforma na nossa teologia de serviço, porque servir na vida cristã não é opcional. Hoje, levar os cristãos a entenderem e praticarem o serviço na vida cristã, eu diria já é um grande desafio. Mas a proposta de Josué nos leva a um patamar ainda mais elevado. Ele não apenas diz que ele serviria ao Senhor. Interessante que ele não escolheu a palavra, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e minha casa obedeceremos os mandamentos do Senhor. Embora eu creia que isso tudo esteja no pacote. Ele usa a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra no original, traduzido como servir, ela fala literalmente de trabalho. O foco de Josué era nós vamos prestar culto a Deus? Claro que vamos. Vamos obedecer a sua palavra sendo fiéis a Ele? Claro que vamos. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, se por um lado a vida de serviço para muitos já é um desafio, o que Josué propõe é um desafio ainda maior. É não apenas servirmos, é não apenas trabalharmos, mas decidimos fazer isso em família. Eu gosto de dizer que embora a salvação seja algo individual, o plano de Deus é para toda a família. A gente percebe quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pensa em termos de família. Mas Deus não queria apenas que as famílias fossem abençoadas. Deus está dizendo em ti, Abraão, não era unicamente a pessoa dele, mas Deus estava dizendo através de você, através da sua descendência, através da sua linhagem, através da sua própria família, eu quero abençoar as outras famílias da terra. Então o Deus que pensa em termos de família, Ele quer usar famílias para abençoar famílias. E nós precisamos entender que diante desse desafio de servir a Deus em família, nós muitas vezes lidamos com alguns extremos. Um dos extremos é o tipo de gente que, em nome do serviço para Deus, tem sido negligente com a sua própria casa. Esse é um erro que infelizmente muitos têm cometido. Eu olho não apenas na história, eu olho na palavra de Deus e vejo gente errando dessa forma. Alguém como o rei Ezequias, que foi um homem de fé nos seus dias, foi um homem de avivamento, foi alguém que chacoalhou a sua geração, mas que não prestou atenção na orientação de Deus de colocar a sua casa em ordem. Não se importou com o devido cuidado da sua família. E a próxima geração que lhe sucede, depois de Ezequias em Manassés, e Manassés viveu para destruir tudo quanto o pai construiu. E na verdade Manassés tentou também reconstruir, em termos da idolatria, do culto pagão, tudo aquilo que seu pai havia destruído. Ezequias não deu a devida atenção à sua casa, isso causou um enorme prejuízo. Quando ele é advertido pelo profeta Isaías, depois de receber mensageiros que o rei da Babilônia havia enviado, Isaías diz, olha, tudo quanto você ajuntou em toda a sua vida, todo o tesouro que você herdou dos seus pais, tudo aquilo que chegou às suas mãos, material e financeiramente, ele diz, vai tudo embora, vai tudo para a Babilônia, não vai ficar coisa alguma. Isso já era por si uma notícia ruim. Mas lá em 2 Reis 20 a gente ainda lê que ele diz, e os teus filhos que tu gerares serão levados para a Babilônia. Ele não apenas estava dizendo que os filhos seriam exilados, não apenas estava dizendo que eles seriam feitos escravos, mas ele afirma que eles serão feitos eunucos no palácio da Babilônia. Isso significa que até a linhagem de Ezequias estaria sendo comprometida de acordo com aquela palavra. No entanto, o que nós lemos na Bíblia é que a reação de Ezequias é de responder, boa é a palavra do Senhor. Como alguém ouve que vai perder todos os seus bens? Como alguém ouve que a sua linhagem e continuidade geracional pode estar comprometida? Ainda conclui dizendo, essa palavra é boa. O texto diz, porque ele pensava,
Isso vai acontecer somente no futuro. Em outras palavras, eu nem tenho filhos ainda, eu nem os gerei. Se isso vai acontecer, não é para agora. Basicamente, era como alguém que diz, o importante, quem vai se dar mal, não sou eu. A atitude de Ezequias não é diferente da de muita gente hoje em dia, que está determinado a perseguir e alcançar o seu sucesso, que quer a sua realização. E às vezes até gente que está fazendo diferença no reino de Deus, mas que vai terminar com uma história onde o rastro familiar foi de desgraça. Nós não podemos cometer esse tipo de pecado. Nós precisamos entender que o ministério começa com a própria família. Quando aquele ex-endemoniado gadareno de Marcos 5, depois de liberto, vai até Jesus dizendo, me deixe te acompanhar, eu quero te servir, eu quero estar com você. Jesus, em outras palavras, diz para ele, eu tenho uma proposta melhor para você. Vai para os teus, para a tua casa, anuncia tudo quanto Deus te fez e como Ele teve misericórdia de você. Jesus estava dizendo, antes de pensar em ganhar o mundo, começa pela sua casa. Não só porque eles são prioridades a serem alcançados, mas depois de alcançados, eles podem cooperar com você dentro dessa visão. Nenhuma obra edificada à custa do sangue dos filhos pode ser vista, por exemplo, como um retrato de bênção. Na Bíblia é um retrato de maldição. Josué declarou, maldito aquele que reedificar a Jericó. Com a perda do seu filho primogênito, vai colocar os fundamentos. Com a perda do seu filho mais novo, vai colocar as portas, o acabamento. E a palavra de Deus diz em 1 Reis, a respeito de um betelita, que desobedeceu a ordem dada através de Josué. E a Bíblia diz que ele perde seu filho primogênito quando coloca os fundamentos da cidade. E ele perde o seu filho mais novo quando conclui. Porque toda obra edificada à custa do sangue dos filhos é apresentada na Bíblia como um retrato de maldição. Eu e você deveríamos olhar para isso com temor, dizendo, essa não é a maneira que eu vou edificar, que eu vou construir, que eu vou viver a minha vida, nem tampouco realizar a obra de Deus negligenciando a minha casa. Por outro lado, nós temos outro extremo. É gente que até olhando para o erro dos primeiros, que negligenciaram a família em nome do serviço, eles agora vão para o outro extremo. E eles começam a negligenciar o serviço em nome da família. Dão como desculpa o próprio fato de que precisam ter tempo com a família e acabam não fazendo nada para Deus. Eu quero te dizer, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que a força do nosso ensino é o exemplo. E eu quero advertir você, a melhor forma de você educar a sua família, especialmente os seus filhos, envolvendo eles juntamente com você, mobilizando-os juntamente contigo no serviço de Deus. Eles estão aprendendo pelo exemplo e não apenas por meio daquilo que ouvem. Por exemplo, um filho que vê o pai chegar no domingo e dizer, eu estou cansado, não quero ir à igreja, não quero ir a lugar nenhum, escolhe permanecer em casa. Mas vê o mesmo pai, numa quarta-feira à noite, às vezes tarde da noite, como é o caso do sul onde estamos, às vezes enfrentando chuva e frio, pagando, gastando dinheiro para ainda muitas vezes ver o seu time perder. Qual é a comparação e a analogia que ele está fazendo? Essa coisa pela qual o papai sacrificou, essa sim deve ser importante. E a igreja estar com Deus e buscar ao Senhor, não. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente mobilize a nossa família em prol do serviço de Deus. Nem podemos negligenciar a família em nome do serviço, mas nem podemos negligenciar o serviço em nome da família. Através de Joel, Deus declarou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Deus diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus estava dizendo, eu quero visitar a sua família, eu quero que os seus filhos sejam minha boca, minha voz nessa terra, eu quero usar a vida deles. Essa era a declaração de Deus. O ponto de equilíbrio é quando eu e você nem cometemos a negligência da família em nome do serviço, nem a negligência do serviço em nome da família. É quando nós entendemos o ponto de equilíbrio, que é servir a Deus juntamente com a nossa família. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, será que só eu e Barnabé não temos o direito de trabalhar? Depois ele diz, não temos nós o direito de nos fazer acompanhar de uma esposa crente, como fazem também Pedro, os irmãos do Senhor e os demais apóstolos. O que ele estava dizendo é que, embora normalmente nós não vemos essas esposas dos apóstolos pregando, elas os acompanhavam, elas estavam envolvidas com eles na realização desse ministério. A gente percebe no livro de Atos também, quando na narrativa de Lucas existe a descrição de que eles chegaram em Cesareia de Filipe e se hospedam na casa de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz, este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Duas coisas que nós entendemos nesse texto. Uma, Filipe educava suas filhas a esperarem o momento certo do casamento, aguardarem-se para o momento de intimidade dentro do matrimônio como Deus planejou. Ele tinha olhos para a sua casa.
Mas a Bíblia diz que cada uma delas profetizava. Eram todas cheias do Espírito Santo. Eram todas instrumento de Deus para abençoar a vida de outros. Nós temos aí um exemplo de alguém que não cometeu nem um extremo, nem outro. Nem negligenciou a família em nome do serviço, nem negligenciou o serviço em nome da família, mas decidiu com a sua família servir a Deus. Eu sou muito inspirado por uma declaração do apóstolo Melvin Huber, que é o pai do meu pastor. Ele fazia a seguinte afirmação: eu não quero ser como Noé, que salvou sua família, mas perdeu o mundo. Também não quero ser como Davi, que ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Ele dizia: eu quero, com a minha família, ganhar o mundo. Esse homem, quando partiu para a glória, deixou todos os seus filhos servindo ao Senhor e no ministério. Todos os netos que já têm idade estão envolvidos na obra do ministério. E ele deixou para nós um rastro e um grande exemplo de que devemos não apenas viver uma vida de serviço, devoção, dedicação ao trabalho e à causa do Senhor, mas devemos mobilizar a nossa própria casa e a nossa família para que juntos possamos fazer isso. Que Deus te dê a graça de ter olhos tanto para a sua casa como para o serviço do Senhor e, junto com a sua família, unir forças para realizar e construir aquilo que é eterno e aquilo que é duradouro, a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe.